Muito bem-vindo a todos. Estamos de volta aqui pelo nosso STEP, Seminário Teológico Plenos, hoje com a aula disciplina 8, que é a história de Israel. É isso, gente? História de Israel, né? É isso, né? Porque eu estou com tanta turma na cabeça que eu confundo. Acabei de sair de uma turma agora, que está na outra modalidade. Então, Israel, hoje a aula é 7, 8 e 9. Mas a gente tem aqui a Márcia que me ajuda aí, graças a Deus, né? 7, 8 e 9. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a cronologia de Israel. Uma coisa importante que a gente está estudando nessa matéria, pessoal, é o Israel após a Roma, né? Porque a maioria dos seminários, eles falam de Israel até Roma, até a igreja. Depois não falam mais. E é muito bom saber o que aconteceu depois de Roma. O que aconteceu com Israel? Onde foi que aconteceu as coisas? Então, a gente está estudando um pouquinho dessa cronologia. Eu anotei aqui a cronologia, embora eu tenha na cabeça, mas para não correr o risco, eu anotei aqui uma cronologia. Eu vou colocar no chat aqui, se você puder anotar em casa, eu sei que vocês anotam, porque a minha turma aqui é uma turma aqui de qualidade. Então, ó, 1921, espera aqui, ó, aqui. Opa, aqui. 1921 antes de Cristo, nós temos os patriarcas. Patriarcas, ok? Aí, ó, 1421 AC, aí nós temos os juízes. Lembrando que de 1921 até 1421, você vai ter aí uma sequência de acontecimentos, né, gente? Vai nascer o Abraão, vai ser chamado o Abraão, né? E eu acho que o Alberi está com o áudio ligado. Vai ser chamado Abraão. Se quiser, eu faço por aqui. Ah, conseguiu. A Cris é esperta demais. Conseguiu. De 1921 a 1421, você vai ter a chamada de Abraão, o nascimento de Isaac, a entrada de Jacó lá no Egito, com 70 anos, a saída do Egito em 1400 e alguma coisa, e aí você vai ter a entrada definitiva no juízo em Canaã em 1421. Continuando aqui a nossa cronologia, ó, isso aqui você está recebendo de primeira mão, hein? Isso aqui é muito bom, hein? 1100 AC, nós temos então aí o período da teocracia, onde você vai ter os governos monárquicos, né? De Saul, de Davi e de Salomão, né? Aí, 933 AC, nós vamos ter o reino dividido. Reino dividido. Olha que lindo essa cronologia dividido. Que você vai ter agora em casa, você tem em mãos. 722 AC, aí vem o domínio dos assírios. Isso é os períodos de Israel, que vai dominado, né? No ano 606 até 597, você vai ter aí a ser o período, deixa eu colocar, melhor colocar de novo, babilônicos, né? Pronto. No ano de 537, vai ser a vez, vai ser a vez dos medos persas. Ok? Medos persas. Então, 332 AC, nós temos os macedônicos. Com quem? Com Alexandre o Grande, certo? 320, nós temos, então, os Ptolomeus, porque eles continuaram o reinado né, do Alexandre o Grande, ok? Ok. Aí 167 AC vem o domínio dos sírios, que são os Antíoco. Okay? No ano 160, nós vamos ter
o domínio dos macabeus. Aí já são judeus mesmo. Aí, os macabeus são, porque os judeus mesmo, voltaram a dominar de vez a região. Mas em 63 vem Roma. Roma. Em 324 depois de Cristo, aí nós temos os 324 depois de Cristo, nós vamos ter os bizantinos, o Império Bizantino. Não é bem o Império ainda, depois vai se tornar, né, com a queda de Roma total. 635 DC, nós temos os árabes. Os árabes. E eles vão, isso, aí vão ficar aí, mas em 1099, depois aí vem os cruzados. Aí vem os cruzados. Ok? Depois dos cruzados, aí vem os cruzados. Aí em 1186, ó, tudo na minha cabeça, pessoal, tudo na cabeça, pode clicar lá, viu? Aí você vai ter aí vem o Saladino. O Saladino. Às vezes, quando olha aqui, para me conferir, para não passar para você dar errado aí. Ok. 1516, aí os turcos otomanos. Turcos otomanos. Lembrando que os turcos otomanos vão invadir Istambul em 1453, dando origem à era medieval, tá? A era moderna, na verdade, né? A era antiga vem até Roma, né? Roma antiga. Depois começa a era medieval, e em 1453 começa a mudar já de novo a era. Então, em 1516, aí você vai ter, em 1917, o mandato britânico. Mandato britânico. Por quê? Porque já é a Primeira Guerra Mundial, pessoal. Em 1914 começa a Primeira Guerra Mundial. Eles vão brigar lá e, no final das contas, quem ficou com aquela parte foi o povo lá da Inglaterra. Em 1948, você sabe o que aconteceu, né? Aí o Estado de Israel. O Estado de Israel, que permanece até hoje e vai ficar até Cristo voltar. Ok, vocês têm em mãos aí agora a cronologia completinha de Israel, gente. Isso é uma coisa que quase ninguém tem, tá? Quase ninguém Pastor, me tem. perdoa. Só repete para mim a data do Saladino, por gentileza. O Saladino é 1187. O Saladino vai destruir os cruzados, né? E aí depois ele vai ser... Aí vai morrer os que vêm depois, eles são os mamelucos, né? Aí os turco-otomanos vão derrubá-los. Ok, pessoal? Está aí no chat, quem quiser depois pode buscar no chat aí a cronologia completa de Israel. Coisa linda. Hoje, uma aula assim muito especial. Vamos aqui à nossa apostila. Pode me dizer se estão vendo aí? Chegou para vocês aí? Sim. Tá ok. Tá ok. Eu vou trocar de óculos. Esse óculos aqui veio da Argentina, veio com defeito. Então, vou pegar esse aqui, que é esse óculos aqui. Ah, sim. Tá faltando, né, Márcia? Tava faltando, né? Tava demorando. Não, o óculos é bom. O óculos é bom. Não podia ficar sem essa, né? Não podia Não dormir podia. sem essa. É o verde e a Argentina, né? Mas é um casal muito amado, gente. Amo vocês demais. Vamos lá. Ok, vamos agora estudar a aula 7, né? Hoje é 7, 8 e 9, a parte 1, o período otomano. Então, quando os otomanos chegaram naquela região, conquistando tudo, né? O Império de Saladino já estava enfraquecido, já tinha faz muito tempo, né? Aí eles foram chegando nas cidades, quebrando tudo com espadas. Quem são vocês, mano? Não, somos otomanos, somos outros manos. Então, outros manos estão chegando aqui. Os otomanos chegaram e tomando tudo, né? Foi tomando tudo. Aí começou o Império do Otomano. Nos idos de 1453, quando o Império Otomano surge, o Império Mameluco já está enfraquecido. Mameluco é o do Saladino, tá? Inclusive, você vai ver isso nos filmes aí, tá? Aparece nos filmes. Eles conquistaram Israel e estabeleceram. Durante esse período, houveram significativas mudanças e progresso em Israel. Por exemplo, é publicado o Código da Lei Judaica Shulchan Aruch,
Em 1860, o primeiro bairro construído fora dos muros da cidade de Jerusalém. Então, entenda bem que essa guerra palestina que está aí, os tão chamados palestinos, eles vão só aparecer com cara de palestino lá por 1960, gente. Pelo amor de Deus. Olha aí, Israel está abandonado, os mamelucos saíram, os otomanos tomaram, mas ninguém que estava aí, já tinha, os judeus estavam voltando para sua pátria, devagar. Isso ninguém conta, isso a televisão não conta, as redes não contam, ninguém fala sobre isso aí, mas isso aqui está na história, isso aqui tá na história. Eles começaram a voltar para casa. Nesse período vai começar, então, o movimento sionista. Quem são os sionismos? Olha, vou pôr no chat aqui, o chat aqui é muito bom que você pode escrever aqui, ó. O sionismo vem de Sião. Tem até uma mensagem aqui, deixa eu ver. Tem, a Adicério está orando. Estamos em oração. Sionismo, movimento de Sião. Quem é Sião, pessoal? Quem é Sião? Jerusalém, é Israel. Por isso que deu. Consegue ver no chat aí? Sionismo. Deu certo, né? Sionismo. Movimento de Sião. Quando você ouvir falar em sionismo, é isso aí. É o movimento de Sião. Ok. Em 1882 a 1903, o primeiro aliar, que a imigração em grande escala. Aí, os russos vieram para Israel, para aquela região. 1897, a fundação da Organização Sionista, por Theodor Herzl, da Basileia, Suíça. Gente, olha aí. Eles não falam isso, cara. Eles não falam isso aí. Puxa vida. Em 1904 a 14, então veio o segundo aliar. Aliar é a imigração, né? Principalmente da Rússia, da Polônia, 1909. Primeiro kibbutz. O kibbutz, pessoal, é uma comunidade, sabe? Que eles plantam, eles colhem, eles vivem como comunidade. De Gânia. E a primeira cidade moderna completamente judia, Tel Aviv, fundada em 1917. Aí, fim de 400 anos de domínio otomano, com a conquista britânica pelo ministro das Relações Exteriores britânico, Balfour. Entenda uma coisa aqui interessante. Deixa eu ver se eu cobri aqui um pedacinho que tinha falado lá atrás. Ok. Sim, é Tel Aviv. Você já ouviu falar no Jonas, lá da baleia? Quem ouviu falar do Jonas da baleia? Qual era a cidade? A cidade que Jonas pegou? Nínive. Não. Ele foi para Nínive. Ele saiu da onde? Qual porto? De onde ele saiu? Lembra? Está na Bíblia. Eu vou dar uma dica. Começa com J. Aí falei tudo. Pode arriscar. Está numa sala de aula. Jope. Quem falou Jope? A Cris vai ganhar um chocolate da pastora Deise. Depois fala com ela que ela dá para você o chocolate. Então, Jope. Então, gente, sabe o que é Jope? É Tel Aviv. A Jope é a parte antiga. Tel Aviv é a parte moderna. É Jope. Que também é Iafo. Jope. E Tel Aviv é a mesma coisa. É tudo igual. Está tudo ali, tá? Pra vocês entenderem melhor. Jonas saiu de lá. E foi lá também que teve algumas coisas no Novo Testamento. Aí, o mandato britânico, de 1918 a 1948. No ano de 1917, o mundo está enfrentando a Primeira Guerra Mundial. E nas tarefas da guerra, a Grã-Bretanha, após tomar a região do Oriente Médio das mãos dos turcos otomanos, conquistou Israel, os otomanos, em 23 de julho de 1918. Reconheceu os direitos do povo judeu para estabelecer um lar nacional na Palestina. Aí o general Balfour, ele cometeu um gafe aqui, ó. Ele copiou Adriano. Ele chamou o que não era Palestina, nunca foi Palestina, era Israel mesmo, como era chamada a Terra Santa então. Então foi um erro de Adriano que os caras continuaram a repetir. No entanto, eles limitaram grandemente a entrada de refugiados judeus em Israel, ao mesmo tempo que não limitaram em nada a chegada. Então, nesse ponto aí, ó, a Inglaterra errou. Eles liberaram poucos judeus para entrar e todos os árabes que podiam para entrar. Agora, havia um interesse econômico também, por causa da região do petróleo, tá?
Quem tem mais petróleo, os árabes ou os israelenses? Israelenses, né? São os árabes. Então havia também um jogo já de comércio aí. É brincadeira, né? Mesmo após a Segunda Guerra Mundial, eles queriam dividir o mandato britânico da Palestina em um Estado árabe, e que se tornou hoje em dia a moderna Jordânia, o Estado judaico do Estado de Israel. O lado oriental de Israel, que é a Jordânia, biblicamente é posse de Israel. Um dia voltará a Israel, mas um assunto que apenas Deus poderá interferir, né? Estado de Israel, 1948 e 73. Então, já estamos falando do Estado de Israel. Eu quero também desmistificar para vocês uma mensagem que está errada. O Oswaldo Aranha, ele não deu voto Minerva para o Estado de Israel. Isso não existe. Nas atas das Nações Unidas, na história não existe isso. Esse homem, né, o Oswaldo Aranha, que era brasileiro, ele percebeu que Israel estava no ponto de se tornar Estado. Por quê? Primeiro, por causa da imigração israelense que já tem voltado para lá. Segundo, por causa do movimento sionista, que estava muito forte no mundo. O movimento sionista, gente, lidera até hoje o Wall Street. Os judeus são ricos demais, entendeu? Então, eles tinham na mão o poder econômico. Também, o que aconteceu? O general, a Bretanha também tinha a ideia do petróleo lá também, o ouro preto, né? O ouro negro lá também. Eles conquistaram aquela região e aí eles começaram a dividir as terras. Nesse momento vai nascer a Liga Árabe, ela não existia. As Nações Unidas também não tinha esse nome, o nome dela era Liga das Nações. Liga das Nações, né? E eles começaram a desenvolver os territórios nesse momento aí. Foi isso que começou. Então, aí a Grã-Bretanha me faz esse favor, né? De escancarar as portas para os árabes e está essa briga até hoje. Ali depois dos anos 1948, os anos 1950, 55, havia muitos trabalhadores africanos que vieram trabalhar naquela região. Quando Israel estabelece Estado e os árabes também pegam suas porções, aquele povo fica vendido ali. Pode ver que nem os árabes aceitaram eles. Eles não são árabes, eles falam árabe, mas não são árabes. Tanto é que nem os árabes aceitaram eles, porque eles não são árabes, não são israelenses, não são africanos. Hoje até que tem mistura. Hoje miscigenou. Eles têm lá, entre eles, mas naquele começo não. Então, eles pegaram a ideia do nome palestino e se autodenominaram palestino. E aí começou essa briga por territórios lá, que eles brigam até hoje, né? Mas hoje é um povo que, como seres humanos, precisam de comida, remédio, dignidade como pessoa humana, né? Mas a motivação inicial estava errada, né? Não tem uma língua palestina, não tem uma comida palestina, não tem roupa palestina, não tem nada, não existia. Eles se chamaram de palestinos. Vamos supor que a Plenos da Graça é um prédio que metade pertence a um dono, metade pertence a outro, mas tem um terceiro dono que está tomando conta. Ele resolve, aí ele sabe que não é quem está tomando conta só, ele resolve liberar para o pessoal vir devagar, dividindo o terreno. Aí chama os trabalhadores para trabalhar ali, tanto um como o outro. Aí chega uma hora que esse cara fala, ó, gente, agora é oficial, tá? É de vocês. Aí uma parte fala, ó, o que é nosso é nosso, a outra parte, o que é nosso é nosso. E os trabalhadores ficaram, e nós? Vocês, não sei. Aí ele fala, não, nós somos Planos da Graça, nós somos Planos da Graça. Aí eles colocaram para si o nome de palestinos, que nunca teve, que foi um erro na cartografia de Adriano em 135. Mas hoje o mundo fala isso, não é o politicamente correto, para não dar problema diplomático, briga, já está dando falando, mas isso não falar, né? Aí fica pior ainda. Ok, basicamente isso aconteceu, né? O início foi o plano da partilha do território palestino entre árabes e judeus. Esse plano consistia na criação de 2 estados independentes e um regime internacional para administrar Jerusalém,
cidade sagrada para os judeus, muçulmanos e cristãos. A sessão histórica da Assembleia Geral foi presidida por Oswaldo Aranha, brasileiro, em 14 de maio de 1948. Foi declarada a independência do Estado de Israel por Davi Ben-Gurion, que é o nome do aeroporto. Vamos lá agora. Agora eu vou falar bem da Argentina. Agora chegou a hora de eu me redimir com a Márcia. Teve um argentino também, Márcia, eu não sei o nome dele, eu esqueci o nome dele. Um argentino que se uniu, um diplomata argentino, que ele se uniu com Oswaldo Aranha. E eles viram que Israel podia ser Estado. Por quê? Eles viram que o Holocausto matou 6 milhões de judeus. O mundo estava comovido com eles. Eles viram também que o sionismo estava forte. Então, tanto esse argentino como o Oswaldo Aranha, eles ficaram com o telefone ligando para os embaixadores, para os diplomatas, ligando, para convocar reunião. Eles conseguiram o quórum. Esse argentino, ele corria nos corredores para conseguir um quórum. Conseguiram um quórum e aí conseguiram fazer a reunião da ONU e conseguiram convencer os diplomatas a dar o sim, e aí criou o Estado de Israel. Eu pergunto a vocês sabem que a Argentina viveu um período de prosperidade muito grande. Ela chegou a ser, a Márcia pode me ajudar aí, a Argentina chegou a ser, se não a maior, uma das maiores economias do mundo, ao lado da Europa, não é isso, Márcia? Confere aí. Então, o Brasil experimentou o chamado milagre brasileiro. É muito comum falar isso na história, porque a Volkswagen estava falida, né, na Alemanha pós-guerra, veio para cá e se deu bem. E tanto o Brasil como a Argentina experimentaram grandes momentos de prosperidade. Nenhuma outra nação teve essa oportunidade. Agora, por quê? Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Foi um argentino. Me cobrem depois do grupo, me conseguiu o nome dele, desse diplomata argentino. Um argentino e um brasileiro, Oswaldo Aranha, que conseguiram fazer essa reunião da ONU, aonde quem presidiu foi o brasileiro. E ele conduziu ao ponto de Israel tornar-se Estado. Muito, muito legal. Muito legal. Agora não estamos bem, né, de série, porque tem que cumprir a Bíblia. Mas vai voltar, em nome de Jesus. Isso vai passar. Falta pouquinho agora. Vamos lá. Guerra da Independência. Sim, a Israel vai enfrentar logo uma guerra. A da Independência. Oi? Por pela velha paz. Não entendi. Pode perguntar. Acho que não perguntou, não. Deve estar aberto o áudio. Ok, tá bom. Os árabes não aceitaram as decisões da ONU, claro, né? E se reuniram a Cisjordânia, a Jordânia, o Líbano e o Egito, atacando o recém-Estado de Israel. Então, os árabes nem eram unidos naquela época, mas nesse momento se uniram contra Israel. E foram atacar o Estado que tinha acabado de nascer, gente. Não tinha nem sede para os governos, nada. Tinha acabado de nascer. Atacaram bem assim, ó. Israel derrotou-os, ocupando os territórios da Galiléia, do Negueb e da Cisjordânia. Desculpa, eu tenho que rir. Ai, meu Deus. Os caras, o Israel tinha acabado de chegar, colocar a mala no chão. Sabe, chega de viagem, né, para Casa Nova? Você colocou a mala no chão, aí vem os vizinhos dando pedrada, pedaço de pau em cima. Israel vai atrás deles e conquista o território deles. Eita coisa, né? Esta foi conhecida como a Guerra da Independência. Em 1949, houve pressão das ações e veio uma pausa dos conflitos e foi estabelecida uma faixa de fronteira no mapa para os limites dos territórios israelenses. Isso não durou muito, pois alguns países ficaram marginalizados. Por exemplo, a faixa de Gaza estava com o Egito, Cisjordânia, o leste de Jerusalém estava com a Jordânia. Esses casos levaram muitos árabes a serem expulsos do território. Depois da Segunda Guerra Mundial, sobreviventes do Holocausto migraram para Israel. Aí inchou o território, né? Ao mesmo tempo, muitas pessoas trazidas como escravos da África subsaariana estavam perambulando por aquelas regiões, às vezes ocupadas, outras vezes inóspitas. Quando, de fato, por historicidade e por lei das Nações Unidas, os israelenses retornaram às suas terras, essas pessoas se veem o direito de reclamarem para si. Então, inicia-se o período que vai dar origem ao povo chamado palestino. Ok. Então, vocês entenderam até aqui, né? Como é que foi a situação. Você vai ter ali, ó,
os otomanos, né, vão tomar lá a região toda. 1917 vai entrar o mandato britânico. 1948, os britânicos liberam as terras para os árabes e para Israel. Israel vai receber a independência em 1948 e logo vai ter a guerra contra Israel. Os árabes se vão contra Israel para tomar o espaço. Israel os derrota, ainda pega território deles ainda, né? Então, nós chegamos até aqui nesse ponto. Vamos emendar para a próxima aula para a gente ganhar tempo. Estou preocupado porque o Valdir tem que jantar ainda. Não pode dormir sem jantar. Vamos lá. História de Israel, aula 8. Né, Valdir? Tá firme aí? Aliás, tem dois Valdir Sim, hoje. Tem dois Valdir hoje. sim. Aqui, pastor Eliseu, está eu e a Letícia ouvindo. Aí, então. Então tá você, a Letícia e o Valdir e a Mari. Os dois Valdir vão jantar, se Deus quiser. Tá bom. Vamos lá. A guerra, o sionismo e o Israel de hoje. Ok? Vamos lá. Vamos voltar aqui. Opa. Deixa eu voltar aqui embaixo. Pessoal, alguma pergunta? Desculpa, eu terminei a aula em um desse espaço do fórum. É onde vocês ganham ponto, né? Alguma pergunta? Tadeu, tem uma pergunta. Tem. A primeira, pastor, o Adriano é de que época mesmo? Dessas épocas que o senhor passou? O Adriano está no ano 135 depois de Cristo. Ele está no período romano. Período romano. Romano, Adriano. Ah, certo, tem mais pergunta aqui. Só não põe o teu A filho data de perguntar. Israel é 63 a.C., ou Roma, na verdade? Ou é 53? Roma vai conquistar Israel em 63 a.C. Tá, é que lá no chat tá 53, tá? O senhor corrige ali. Ah, então desculpa aí, pessoal. É 63, tá? Roma vai nascer no ano 753 a.C. Vai ser... Ótimo. Roma... Não, é só porque eu vi lá, eu vi que o senhor falou 63 e eu vi que no chat estava 53, por isso. E a última pergunta agora. A capital oficial de Israel é Tel Aviv ou Jerusalém? Então, cara, é assim, a capital, como é que chama? A capital civil é Tel Aviv, a civil. A capital religiosa é Jerusalém. Os judeus não aceitam Tel Aviv como capital. É que teve uma resolução das Nações Unidas para evitar mais conflitos. Eles colocaram a cidade neutra, que é Tel Aviv, para ser a capital dos diplomatas e tal, para não estar tendo muito trânsito lá também em Jerusalém. Aí eles colocaram para Tel Aviv, mas o judeu não aceita. Inclusive, quando é maldade, né, cara? Quando eu chego em Israel, eu pego o primeiro táxi, eu pergunto, e aí, capital de Tel Aviv? O judeu fala, não, Jerusalém, para sempre. Ele fala, Jerusalém Eternity, Jerusalém para sempre. Eles não aceitam. Isso, você ofende eles, né? Se você falar isso. É igual falar assim aqui no Brasil. Ah, a capital do Brasil é o Catete, no Rio? Não, é Brasília. É Brasília, a capital é Brasília. Já foi. Então, eles não aceitam, não. Eles não, assim, o povo fala que a capital é Tel Aviv, mas para efeitos de governo diplomático, a capital... Desculpa, o povo diz que é Jerusalém, Jerusalém, mas para efeitos diplomáticos é Tel Aviv. Mas o Bolsonaro tirou a embaixada de Tel Aviv e jogou em Jerusalém. Ele e o Trump, né? Quem sabe Milei vai fazer isso também agora, né? Eu não sei se voltou, né? Se voltou a embaixada. Ô, pastor, o pastor falou ali em relação, né, do conflito ali pela posse ali da terra, e assim, eu já ouvi falar isso muitas vezes, que uma das coisas que impossibilita que haja esse acordo entre os países, né, tanto árabes como palestinos, israelenses, enfim, é porque todo mundo quer ter a posse de Jerusalém. Ao seu ver, por que que isso acontece? Por que que ninguém quer abrir mão de Jerusalém? Exatamente. Porque para o judeu, o Monte Moriá fica aonde está o Domo da Rocha, que Abraão recebeu a promessa de Deus sobre Isaac. Eles não abrem mão. O muçulmano diz que o Maomé teve a visão
de Alá ali também no Moriá, né? E os judeus, Cristo nasceu, Cristo viveu e morreu na cruz lá em Jerusalém, eles não abrem mão. Então aí eles têm essa capital que é a mais sagrada do mundo, né? Ela reúne as 3 maiores religiões do mundo em torno de si. É por isso, basicamente por isso. Agora, interessante, Márcia, eu conheço muito bem Jerusalém, conheço mais do que Balneário, que é a minha cidade de São Paulo, né? Jerusalém eu conheço os becos, tudo, tudo. É uma viagem. Mas lá é o seguinte, lá tem 5 bairros, né? Tem o bairro árabe, tem o bairro armênio, tem o bairro católico, o bairro judeu e o bairro... tem o bairro, assim, ó, judeu, o católico, o armênio, o cristão e tem mais um... E o árabe, o bairro árabe. Então, e eles não brigam. Lá em Jerusalém, a gente caminha naquelas ruazinhas, árabe com judeu. Eles não brigam, eles conversam normal, não tem nenhum problema. De vez em quando aparece um doido lá, mas doido tem em todo lugar, né? Até que no Brasil tem. Mas até não, no Brasil também tem, né? Até, tem. Então, mas assim, religiosamente, não. Se houver um atentado, é por grupos terroristas, grupos fundamentalistas, né? Mas o judeu e o árabe, não é que eles andam de mão dada, não é isso, mas eles não brigam. Tem um bairro deles, separado, né? O judeu tem um bairro dele, o árabe tem um bairro dele, mas quando estão no comércio, táxi, rua, tal, eles não se degladiam, não, eu nunca vi. É muito, muito legal isso aí. É o árabe que nasce lá, né? O que nasce fora é diferente. O que nasce fora também não entra, não consegue entrar. Quando os brasileiros vão com o nome de Ismael, é difícil, porque eles começam a fazer muita pergunta, achando que é de árabe. E quando aparece alguém com nome árabe lá, Zamir, né? Zamir, Zilmar, nome árabe, Soraya. Aí eles também questionam, porque o brasileiro coloca nome, mas não tem ideia, né? Aí quando chega lá, eles ficam assim, só na entrada, na imigração. Agora, o brasileiro, quando chega lá, é festa, né? Eles amam o brasileiro. Pelo futebol e pelo Oswaldo Aranha também, né? Ô, pastor, só para finalizar aqui, a data do Maomé, mais ou menos, da onde se... 600 alguma coisa, 630. Árabes, então, né? Dos árabes. Período árabe, período árabe, período Maomé, exatamente. Quando ele funda Beleza. lá, ele começa lá. Mas o Domo da Rocha é construído antes, tá? A mesquita Não, sim. do Domo da Rocha é construído antes. Ok. Ótimo. Vamos para mais uma aula para a gente ganhar o nosso tempo aqui, tá? Aula número 8, módulo 2, História de Israel. Muito bem, então, vamos caminhar. Aí tem uma foto de alguns soldados israelenses da Primeira Guerra da Independência, né? Aí vamos agora entender a Guerra dos 6 Dias, a famosa Guerra dos 6 Dias, né? Por que são 6 dias? Olha aí, a gente vai ter ali, ó, Israel contra o Egito, a Síria e a Jordânia. Consegue ver o meu cursor quando eu passo aqui? Consegue? Então, o primeiro dia é uma segunda-feira, 5 de junho, ataques aéreos. Essa guerra aqui é de 67, tá? Então, ó, veja bem, tem uma guerra de 48, que é da independência. A Guerra dos 6 Dias é de 67, um ano depois que eu nasci. E a Guerra de 73 é a Guerra de Yom Kippur. São 3 guerras importantes aí. Depois dessas 3 guerras aí, gente, por incrível que pareça, a mais significante é essa que está tendo agora. Depois de 73, é essa agora. Porque depois vem só conflitos pequenininhos ali. Uma balinha para cá, uma balinha para lá, né? Mas agora, quando mexe com mísseis e tal, aí acabou, né? Então, aí no primeiro dia, os ataques aéreos promovidos por Israel destroem 2/3 da força aérea da Síria, 300 aeronaves do Egito, a totalidade da Guarda Real Aérea Jordaniana. O exército de Israel captura a cidade de Rafa, El Arish e Península do Sinai. Israel pegou a península. Essa guerra aí dos 6 dias, ela teve uma motivação, porque eles começaram a desviar a água lá do Jordão. Oxe, desviar a água do Jordão acaba com Israel. A Israel foi para cima e agora, e sabe o que aconteceu agora, Tadeu? O Jordão, a nascente agora pertence a Israel. Ele empresta água para a Jordânia.
Era dele, foi brigar, perderam e nunca mais receberam. Bem feito, né? Segundo dia, terça-feira, 6 de junho. Israel apreende Gaza, Ramalhá, e o exército de Israel cerca Jerusalém. Terceiro dia, Israel sofre pressão internacional para aceitar. Tá vendo? Olha só. É sempre assim, cara. Israel está quietinho, os caras mexem com Israel, levam uma surra, aí vem a pressão. Não, para aí. Não, cessa fogo de quem? Quem começou o fogo? Alguém me ajuda ou é para desenhar para mim? Entendeu? Quem começa é um grupo, aí depois Israel bate nos caras, o pessoal, não, para aí, nessa não. Ué, então tá estranho, né? E assim vai. Deixa eu ler ali em cima. Desculpa, até falta ali embaixo. O quarto dia, o exército de Israel captura Hebron, Israel consolida a ocupação da Cisjordânia. Foi pegando tudo, cara. Eu fico rindo porque os árabes não cansam de apanhar. Israel toma o Egito, eu não posso falar isso porque depois traduz, eu chego para lá, os árabes querem pegar, né? Quinto dia, Israel toma o estreito de Tirã, o exército israelense entra no planalto de Golã. Sexto dia, Israel captura a colina do Golã, assume o controle sobre o mar da Galileia. Aí sim, aí cessa o fogo, né? Aí acabou. Ó, deixa eu explicar aqui uma coisa. Eu não vou ler isso aqui tudo, porque é muita coisa para ler, mas eu vou explicar aqui uma coisa. Existe lá, em cima, no Golã, o Golã está... Deixa eu parar aqui um pouquinho. Olha, o Golã é uma montanha ao norte. Ao norte. Ao norte, para o mar Mediterrâneo, você vai ter o Líbano. Logo depois você vai ter a Síria, que faz lá a divisa com Israel. O Golã está aqui em cima. O Golã são as colinas do Golã. Depois vem o Monte Gileade. Aí vem o Monte Amon, o Monte... vai descendo. Aí você pega a Cordilheira das Montanhas, chega até o Neguev, o Monte Nebo, o Monte Pisga. Essas são as montanhas por trás de Israel. Na frente do Mar da Galileia, de frente para o Mediterrâneo, você vai ter a Alta Galileia, a Baixa Galileia, o Vale do Jordão e as montanhas da Judéia lá embaixo, já com o Neguev, que é o deserto por baixo. Mais acima, subindo para o lado do Iraque, aí tem Golã, que é a divisa de Israel, vem Golã, Gileade, Amon, Moabe, Pisga e Nebo, tá? O Golã em cima, gente, tem um bunker. O bunker está lá. Lá daquele... O bunker, para quem não sabe, gente, é um espaço de guerra onde os soldados eles se escondem, fazem trincheira, guardam armas, é um bunker. Lá do bunker, Valdir, dá para você ver o caminho de Damasco, onde Paulo teve encontro com Jesus. É muito lindo. A gente tem que ir um dia lá, gente, fazer uma caravana na nossa igreja. Eu consigo, para que ninguém, se não é para ganhar dinheiro, eu consigo um preço muito baixo para ir. O que você vai gastar para Israel, você gasta aqui em Fernando de Noronha. Você gasta em Ilhéus, aqui no Brasil, pelo amor de Deus, gente. É uma viagem que vale a pena. Eu consigo lá, viu, Dicélio? Eu consigo com o pessoal. Eu trabalho já desde 2007 lá, gente. Eu conheço, é para a mesma companhia que eu trabalho, esses anos todos. Eu já levei 2 caravanas assim. Eu falei para eles: ó, ninguém vai ganhar em cima, tá? É o preço, chama de preço neto. Preço neto. A Renete sabe essa linguagem chamada preço neto. Os hotéis têm uma margem de arrecadação pela clientela. A gente tira essa margem, só paga o que é devido lá. E a passagem também. Então fica muito barato para ir um grupo, mas tem que ter umas 20 pessoas para ter um preço bom. Se você for nas caravanas normais aí, meu Deus, é 4 mil, 5 mil, 7 mil dólares. Eu posso fazer uma caravana que não chega nem a 2.600, cara. É muito barato. E vale a pena, sabe? Vale a pena. Então, assim, o que acontece? Israel sofreu essas guerras todas aí, conquistou o Golã e lá tem um bunker. Nesse bunker tem um quadro, tem uma lápide lá, um negócio escrito. E dizia assim: deste lugar, Moshe Dayan recebia as ordens de Deus para o combate.
ele ficava orando, cara, em vez de ficar no computador, apesar que não tinha tanto assim, né? Ele ficava orando e falava, faz assim, faz assim, faz assim. E em 6 dias, Israel empurrou todos os inimigos e ainda conquistou os territórios. Que fantástico, né? Que fantástico. Bom, a gente termina aqui, então, essa parte da cronologia. Vamos pela fé, disse ele falou aí, ó. Vamos pela fé. Glória a Deus. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora. Olha, vou dar um segredo para vocês. Se você não tem dinheiro, faz propósito. Porque Deus abençoa não é o dinheiro, é o propósito. Tá bom? Vamos lá. Estou dando a dica, hein? Ao caminho do ouro aí. Eu já fui 20 vezes. Será que eu posso falar? Eu já fui 20 vezes. Será que eu tenho moral para dizer para vocês como é que faz o negócio? Coloca no coração o propósito. Recorta aí, ó. Já vai procurar aí uma figura de Israel, uma foto de Jerusalém, coloca na carteira, recorta. Eu coloquei um mapa na minha parede do meu quarto, um mapa. Eu acordava de manhã, de olhar para Jerusalém. Senhor, um dia eu vou. Um dia eu vou. Deus abençoe que eu fui, cara. Glória a Deus. Foi lindo, foi lindo. Sionismo. Pai do movimento sionista, ok? O sionismo surge no final do século XIX, em uma Europa repleta de movimentos nacionalistas, né? Esse movimento baseia-se na teoria de Theodor Herzl, que defendia o Estado judeu. Ele era um diplomata, era um estadista, na esperança de garantir a sobrevivência deles, uma vez que estavam dispersos pelo mundo. Sendo assim, através de uma justificativa bíblica, a região da qual deveria ser criado o Estado judaico. Na época, essa região ainda estava sob domínio do Império Otomano, com o predomínio de árabes e muçulmanos. O sionismo é também chamado de nacionalismo judaico. Historicamente, propõe a erradicação da diáspora judaica, com o retorno da totalidade dos judeus ao atual Estado de Israel. O movimento defende a manutenção da identidade judaica, opondo-se à assimilação dos judeus pelas sociedades de países que viviam. O que eu falei que era o sionismo? Quem pode me ajudar aí? O que é sionismo? Veio de Sião, é isso? É de Sião, Monte Sião, que seria o Monte Sião mesmo que está lá em Jerusalém. Ah, o Monte Sião aí, esse é o Monte Sião. Olha, aqui você vê o Domo da Rocha, tá vendo? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, ok? Domo da Rocha. Olha, consegue ver o meu cursor andando? Consegue ver? Aqui embaixo, ó, essa regiãozinha aqui, ó, é onde morava Davi, gente. O rei Davi morava aqui, ó. Aqui é a chamada Cidadela de Davi. A parte dos Jebuseus. Os Jebuseus, né? Que Davi conquistou. Muito bem. O templo ficava nessa região aqui, o templo. Aqui, você vê nessa parte aqui, ó, que o meu cursor está passando aqui, a mesquita de Al-Aqsa. Essa mesquita foi construída um pouco longe da Domo da Rocha. O pessoal fala que isso aqui é de Alasca. Não é. É de Al-Aqsa, né? Alasca é outro local. De Alasca, Al-Aqsa. Essa aqui não. Essa é o Domo da Rocha. Veja a cuia dourada, foi um presente do califa. Veja que essa igreja é octogonal. Essa mesquita é octogonal. Ela tem 8 partes aqui, ó. 8 partes. Ela foi construída por pedreiros sírios, bizantinos na época. Aí eles construíram um templo. Isso aqui é um templo cristão que os árabes adoram Alá. Chupa essa aí, glória a Deus. Né? Aí, ó, tá vendo? Então lá, porque eles convidaram os pedreiros, sabiam que os caras eram crentes. Aí os caras construíram. E a cuia para baixo significa as bênçãos de Deus descendo, né? Aqui na frente, ó, passa uma rodovia. Aqui embaixo está o Vale de Sidrom. Vale de Sidrom. E a Porta Formosa, que Cristo está por aqui, ó. O Estevão morreu por aqui, ó, nessa região. Essa aqui é a parte da cidade moderna, em cima. Atrás aqui dessa cidade moderna está o Vale da Sombra da Morte, que é o Vale de Inom, chamado Vale de Inom. Essa foto foi tirada de cima do Monte das Oliveiras, tá? Projetando aqui embaixo o Monte de Sião, o Sidrom. O Monte Sião está aqui, ó, nessa região aqui, ó. É essa região inteira, mas tem a Porta de Sião, chamada Porta de Sião. Okay? Israel hoje, né? Agora, depois disso tudo. Em 64, já em relação ao novo criado Estado de Israel, levou os árabes a criar a Organização para a Libertação. Então, olha aí. Eu vou ficar em pé, cara. Olha, em 1964 que vai aparecer os palestinos, pelo amor de Deus. Meu Deus, ninguém está vendo isso, cara.
É brincadeira. Esse povo não existia. Eles estavam lá para trabalhar, vieram da África. Aí não tinha para onde correr e inventaram esse nome Palestina para dizer que era eles. E que nunca foi palestino lá em Israel. Mas eu vou repetir 1000 vezes. Precisam de amparo, são seres humanos. Precisam de cuidado, de carinho, de educação, no sentido de escolas, né? E é um povo que tem que cuidar deles agora, precisa se formar, não tem jeito. Após ocorrer essas guerras, foi gerado uma crise no petróleo, após a criação do Estado. Em síntese, diversos conflitos, alguns que acontecem até os dias de hoje, foram travados com a criação do Estado de Israel, envolvendo outros países, grupos fundamentalistas. Hoje a região respira atritos, né? Todo mundo sabe disso. As Forças Armadas israelenses possuem conscrição, serviço militar obrigatório, para homens e mulheres. E se você vê muita moça bonita lá com espingarda, com aquele fuzil na mão, cara, e muitos rapazes bonitos, novos também, com fuzil na mão. Aí o pessoal brinca. É bom não casar com uma israelense, que ela sabe mexer nos fuzil, né, cara? As mulheres são bravas. Elas são bravas, meu, as israelenses. Elas são bravas. Vai pra cima mesmo, tá nem aí. Então, ela é obrigatória, né? Desde a sua fundação, as Forças de Defesa de Israel foram desenhadas, estruturadas para satisfazer as necessidades únicas da segurança que o país enfrentava no cenário. Olha, ninguém derruba eles, tá? Os caras são uma força, meu Deus do céu, a força deles antiaérea. Gente, eu estava lá em Asdod. O dia daquele conflito que teve em 2000 e acho que foi 2019, cara, um conflito que teve. Que jogaram 250 mísseis em Asdod. Eu estava no hotel. Eu estava bem lá na hora, bem na hora. Só que os mísseis não chegavam em Israel. Mas só que eu peguei a televisão brasileira. Ah, gente, dá uma vergonha tão grande. Dá uma vergonha tão grande. Eu liguei a TV brasileira. O pessoal aqui no Brasil, a guerra em Israel, e não sei o que, aquela correria, porque as bombas. Eu estava lá, eu falei, gente, aqui, ó, eu estou no hotel. Eu peguei meu celular, coloquei a TV brasileira falando e mostrei. Falei, ó, tô aqui, eu estou em Asdod, aqui. Por quê? Não chegou nenhum míssil lá. Israel derrotou lá no Estado palestino ainda. Outra coisa, 5 mísseis que escaparam, Israel deixou escapar. No outro dia, o general falou, é que nós estamos construindo uma estrada e ajudou a cavar os buracos que está cavando lá. Aqueles mísseis não iam atingir ninguém, ia ajudar nós na estrada. Deixou os mísseis entrar porque estava cavando a estrada, ajudou a poupar o trabalho dos trabalhadores. Mas eu estava em Asdod. Essa imprensa brasileira é muito vergonhosa, cara, dá vergonha. Se eu fosse vocês, ninguém assistia isso, não, pelo amor de Deus. Fazer aquele barulho todo, não estava acontecendo nada daquilo, não, misericórdia. Vamos lá, então. Ok, vamos terminar aqui a parte 4, né? Vamos entender agora, gente, as informações do Estado de Israel. Muito importante vocês conhecerem isso aí. Deixa eu pegar aqui embaixo. A área de Israel hoje, gente, é 22 mil quilômetros quadrados. Jesus, rapaz, desse tamanho, os caras enfrentam todo mundo, cara. Os caras enfrentam todo mundo. Os caras são bons, É menor do que Sergipe, ou o tamanho de Sergipe, talvez. Não menosprezando Sergipe, né, que é o estado, né? A gente respeita, claro. Mas é que a proporção do tamanho que eu estou falando. A capital, Jerusalém, embora Tel Aviv seja a civil, né? População, 8 milhões de habitantes. A moeda é o novo shekel, é o shekel israelense. Eu tenho alguns aqui em casa. O nome oficial do Estado de Israel é Eretz Israel. Nacionalidade israelense. Então, lembra que eu falei que tinha os hebreus? Lembra que eu expliquei isso? Quando chega em Canaã, no Egito, eles são israelitas. Quando chega depois do exílio da Babilônia, são judeus. E agora são israelenses, né? Que nascem lá. O Dia Nacional é 14 de maio. Agora, presta atenção, gente. 14 de maio é no período do mês de Nisan, onde acontece a Páscoa judaica, que é o ano novo deles, religioso. Deu certinho. O governo é república parlamentarista. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, está lá ainda, Netanyahu está lá ainda, né? Eu estava no dia que ele foi reeleito lá, foi uma correria. Ele foi no Muro da Lamentação, agradecer a Deus. Geografia, oeste da Ásia. As cidades principais, Jerusalém, Tel Aviv, Haifa, Rishon, Lezion e Oholon. Já fui em todos aí. O clima mediterrâneo. Limite geográfico, Israel
Israel faz divisa com o Líbano, a Síria, Jordânia, Cisjordânia, Egito ao sul, Mar Mediterrâneo e a faixa de Gaza. Fronteiras com os seguintes países: Líbano, Síria, Jordânia, faixa de Gaza, Cisjordânia e Egito. O relevo do deserto de Negev, planícies baixas na região costeira, montanhas da área central. Ponto mais baixo é o Mar Morto, 408 metros abaixo do nível do mar. O ponto mais alto é o Monte Hermon, 1.208 metros. Apesar que ele fica... É o Armeron, né? Ele é um pouco... Desculpa, gente, desculpa. O Armeron faz parte do Monte Hermon, mas ele é menor porque ele está dentro de Israel. O Monte Hermon está dentro da Síria. Principais recursos naturais de gás natural: cobre, potássio, argila e madeira. Não tem petróleo, tá vendo? O petróleo é muito pouco. Uso da terra, terra arável. A terra arável, Tadeu, 15%. Cara, o Brasil, se você jogar feijão na calçada, nasce. Na calçada nasce feijão. Aí, ó, 15%, cara. Meu Deus do céu. É Cultura aquela permanente. famosa frase, né? Olha o que o Brasil tem, olha o que ele é. E olha o que Israel não tem, olha o que é, né? Pois é, cara. Tá aí, cara. Tá aí. Principais rios são o Rio Jordão, o Rio Rasbani. Aí você tem o Lago da Galileia, né? O Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho. Não, não. É, isso, o Mar Vermelho. Então, na pontinha lá de Eilat. A composição da população: israelense nativos de origem europeia, 41%. Europeus, africanos, americanos e médio orientais, 40%. Árabes, 19%. Religião, judaísmo, 80%. Islamismo, 14%. Cristianismo, só 3%. E os drusos são 1,6%. Ok. Vamos dar uma pausa para a gente... bom, deixa eu abrir para pergunta. E vamos dar uma pausa para tomar um café. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Todo mundo está entendendo direitinho aí? Amém. Ok. Se tiver alguma pergunta aí, elabora. Vamos dar uma pausinha agora. Então, tá cedo. 8h20 ainda. Olha, em uma hora demos 2 aulas. A aula é de 40 minutos, 45. Alguém falou aqui? Deixa eu ver. Cadê o café? O café vai ser a semana que vem. A Dicele vai levar de novo o bolo dela. E a Renete. Amém? Ó, pessoal, então vamos lá. A gente volta daqui 10 minutinhos cravados, tá? 20h36, estamos de volta. Dá tempo dos Valdir jantar aí, os dois. Eu creio que sim. Tá bom? Amém. Vamos lá. Até daqui a pouquinho.